Meus queridos irmãos, mais uma vez, muito bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor para iniciarmos hoje a nossa lição, que está falando sobre as censuras eclesiásticas, tá? Que é o capítulo 30 da nossa confissão de fé. Vamos iniciar pela epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Vamos ler dois textos, tá? 1 Coríntios capítulo 5, e depois vamos para 2 Coríntios capítulo 2. Deixe sua Bíblia aberta aí nas duas porções. Nós vamos ler uma, que é a 1 Coríntios 5, e depois 2 Coríntios 2. Antes de lermos, vamos orar ao nosso Deus, pedindo que Ele nos ilumine e nos abençoe no estudo desta manhã. Pai bendito, nós louvamos e exaltamos ao santo nome do Senhor, agradecendo inclusive por este momento em que podemos tomar a Tua palavra em nossas mãos, aprender um pouco mais sobre a doutrina do Senhor, e não somente isto, ó Deus, crermos nela e aplicarmos a nossa vida, tudo pela ação poderosa do Teu Santo Espírito. Pedimos, ó Deus, que o Senhor não nos deixe à mercê de nós mesmos, pelo contrário, que o Teu Santo Espírito nos conduza, cada pensamento, palavra, sentimento, cada, ó Deus, predisposição do nosso ser, mais íntima que seja transformada pelo Senhor, portanto santificada. Dá-nos graça para isto, ó Deus, a começar em mim. Assim oramos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. A palavra do Senhor diz assim, irmãos, 1 Coríntios capítulo 5. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou? Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? Lançai fora o vosso fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois, neste caso, terias de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Pois com que direito haveria eu de julgar os de fora? Não julgais vós os de dentro? Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de entre vós o malfeitor. Agora vamos para 2 Coríntios, capítulo 2, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 2, verso de número 5. Diz assim: ora, se alguém causou tristeza, não fez apenas a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós, basta-lhe a punição pela maioria, de modo que deveis pelo contrário perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. E foi por isso também que vos escrevi, para ter prova de que em tudo sois obedientes. A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Amém. Meus irmãos, quando nós pensamos sobre a igreja do Senhor,
e consideramos os atributos da igreja, um deles é a santidade. E eu e você, como membros deste corpo, o corpo de Cristo, portanto a igreja, devemos sim nos ocupar com isso. Não somente aprender sobre a santidade, mas procurarmos por todos os meios viver em santidade. Afinal de contas, a própria palavra do Senhor nos coloca diante desse padrão, não é? Sede santos, porque eu sou santo. E quando nós pensamos em santidade da igreja e consideramos isso a respeito da manutenção desta pureza da igreja, um dos assuntos que devem ser observados, irmãos, é exatamente o assunto referente à prática da disciplina eclesiástica. Muitas vezes esse assunto ele é mal compreendido, às vezes é mal praticado, exercido no seio da igreja, e aí você vê uma série de distorções nesse sentido, ao ponto, por exemplo, de quando pessoas são submetidas a um processo disciplinar eclesiástico, se ausentarem da igreja, saírem da igreja. E aqui eu não estou dizendo que existe a culpa apenas de uma parte, mas eu estou contemplando a má compreensão, isso desde aquele que está sendo disciplinado, como daqueles que também praticam essa disciplina. Assim sendo, irmãos, a gente precisa olhar para a palavra de Deus, para a Escritura Sagrada, ver como Deus trata, aborda esse assunto, como que a igreja do Senhor é instruída, a fim de que a gente possa, aprendendo, praticar aquilo que convém aos santos do Senhor, como o exemplo que nós vimos aqui por meio desta leitura. Você vai observar que em 1 Coríntios capítulo 5, a igreja em Corinto está enfrentando um gravíssimo problema. E o problema é tão grave que o apóstolo Paulo diz que a situação era crítica ao ponto de dizer assim, nem entre os ímpios, aí ele usa a expressão entre os gentios, era comum ver um problema desta monta. Então você perceba aqui que é possível que a igreja, em todo tempo, a igreja do Senhor, enfrente dificuldades que até entre os descrentes a gente não veja. Isso é terrível, não é? Imagina a proporção disso. E aí você pensa, então como é que Deus vai tratar isto? Como Ele quer que a liderança da igreja se porte? E nesse caso específico, o que o apóstolo Paulo, com a autoridade que lhe é própria como apóstolo, diz é que a igreja deveria disciplinar, inclusive tardava ao fazê-lo. É isso que ele diz. Se você observar, no verso número 1, ele vai dizer, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai, e contudo andais vós soberbecidos, e não chegaste a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio, quem tamanho ultraje praticou, vocês não fizeram nada. Então, quando Paulo está tratando disso aqui, eu preciso ler isso à luz da introdução da carta, onde ele chama os crentes em Corinto de um povo santo, que foi chamado para ser santificado. É isso que ele está procurando, manter a igreja pura, santa. E aí ele faz toda a prescrição, você depois poderá observar, que a própria linguagem que ele utiliza nessa porção é uma linguagem de disciplina eclesiástica. Então, palavras, por exemplo, como julgar, expulsar, ok? Sentenciar, são termos que o apóstolo Paulo usa para mostrar que aqui está se aplicando um processo de natureza eclesiástica, portanto aplicado à igreja, exatamente para a manutenção dessa pureza da igreja. Mas aí, irmãos, uma outra coisa que a gente observa, é que o mesmo apóstolo Paulo, que recomendou isso acertadamente, é o mesmo que na segunda epístola, e aqui queria que você fosse agora para a segunda epístola, vai contemplar que, uma vez que a disciplina foi aplicada, ela precisa ter um fim em vista. E esse fim, ao ver do apóstolo, estava sendo alcançado, mas não poderia ser tardado, porque senão aquilo que seria um benefício ia se tornar um prejuízo. Em dois sentidos. Primeiro, a pessoa que estava sendo disciplinada, se ela não fosse restaurada, ela poderia ser consumida, ele usa uma expressão bem forte, não é? Por excessiva tristeza. Está aí, por favor, veja comigo, o verso número 7 de 2 Coríntios capítulo 2, para que não seja o mesmo consumido por excessiva o quê? Tristeza. Esse seria um propósito, ela precisa ser restaurada. E a outra finalidade está aí no verso número 11, que já é uma questão que está para além dele,
daquele que foi disciplinado, e que de algum modo atingiria a igreja, dando oportunidade a Satanás. Ele diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos o quê? Os desígnios. Eu fico pensando aqui em uma série de possibilidades, né? Do que seria esse intento de Satanás, e observando os comentaristas, uma das coisas que me chamou a atenção, que eu compartilho com os irmãos, é aquela acusação que pode pesar sobre a igreja, né? Dizer assim, ó, tá vendo? Ó, disciplinou, mas não cuidou. Tá vendo? Esse povo não cuida de ninguém, abandonou. Então isso seria um fomento, né, nas mãos do maligno, para desacreditar a igreja. O amor que deve nos ser característico, não somente quando disciplinamos alguém, mas quando acompanhamos essa pessoa até o ponto que ela seja o quê? Restaurada. Assim, irmãos, nesse dia de hoje, o pastor Alexandre, no domingo passado, tratou das 2 primeiras sessões do capítulo 30 da Confissão de Fé, que eu acho que o nosso assessor, né, para assuntos confessionais, cadê ele? Já atua aí já? Já atuou? Já botou aí no grupo da igreja, a Confissão de Fé, capítulo 30, tá? Se você está aí no WhatsApp da igreja, pode acessar só esse aspecto da internet, caso você não tenha trazido impresso, a nossa Confissão de Fé, no capítulo de número 30. O pastor Alexandre viu as sessões 1 e 2, e eu quero retomar, irmãos, a partir da sessão 3, por isso que iniciei com esse texto, mostrando qual é o fim da disciplina eclesiástica, tá? Dito isto, vamos ler então a sessão 3, por favor, eu queria que você acompanhasse comigo aí, capítulo 30, sessão 3, o tópico que eu quero ver com os irmãos é exatamente esse, que há um uso santo, justo e sábio, estabelecido pelo Senhor, quando a disciplina ela é posta, tá? Um uso santo, um uso justo e também o quê? Sábio, quando a disciplina do Senhor é posta. Logicamente que isso gera um produto que é o produto de amor, de cuidado para com aquele que está sendo disciplinado. A confissão diz assim, olha, as censuras eclesiásticas são necessárias para, então observe, primeira coisa, chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes. Então, observe bem já 2 propósitos aí. Primeiro deles, chamar e ganhar para Cristo os irmãos o quê? Ofensores. Então, quando a disciplina está sendo aplicada, a primeira coisa que nós temos em vista, logicamente após a glória de Deus, é o benefício daquele que está ofendendo, para chamá-lo e ganhar para Cristo, porque uma vez que ele está em pecado, ele está se afastando dos caminhos do Senhor, ele está se afastando daqueles meios que Deus deixou para a sua própria santificação, ele está se afastando da comunhão da igreja, e tudo isso é um prejuízo para ele. Então, na medida em que a disciplina ela é aplicada, irmãos, nós temos, logicamente, como eu disse agora há pouco, né, após a glória do Senhor, o benefício do outro, e você tem que ter isso em mente. Então vamos pensar aqui, quando você em casa disciplina o seu filho, depois da glória de Deus manifesta na educação, a criação do seu filho, em quem você está pensando? Nele ou em você mesmo? Essa pergunta é simples, mas ela é muito importante, porque quando nós, como pais, e aqui entenda a paz no conceito mais amplo, confessional, aplicamos a disciplina pensando em nós mesmos, no sentido de que vão pensar de mim enquanto pai, nós estamos andando no caminho errado dessa disciplina. Isso não vai dar certo. Então imagine agora o conselho da igreja, pai, vamos disciplinar, porque senão vão dizer o que do conselho? Já disseram. Então, quando nós estamos disciplinando alguém, qualquer destes âmbitos citados, desde o lar até a própria relação eclesiástica, é pensando no irmão, porque nós queremos ganhá-lo para Cristo Jesus. Nós não queremos que ele enverede pelos caminhos da impiedade, o que certamente traria grande prejuízo para ele, e também sofrimento para nós,
na medida em que contemplamos aqueles que amamos sofrendo por conta dos seus próprios pecados. Então, por isso que ele diz: as censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores. Abra sua Bíblia aí, por favor, em Tito, epístola que Paulo escreveu a Tito, capítulo de número 3, por favor. Tito, capítulo 3. Eu quero ler esse texto com os irmãos e depois também 2 Tessalonicenses 3, tá certo? Primeiro esse, presta atenção, verso de número 10, tá? Olha o que é dito, ó. Evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo, primeira Então veja a medida de misericórdia, ó. Um homem é faccioso, ele está apresentando uma demanda pecaminosa, e você vai e admoesta uma vez, admoesta a segunda. Ora, quando você faz isso repetidas vezes, é porque você está pensando em quem? Pelo menos deve ser, né? Na pessoa, para que ela seja dissuadida e abandone esse pecado. Pense nisso. Agora vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Uma outra exortação do apóstolo Paulo, também nesses termos. Verso 14. Ok? Eu vou ler a partir do 11, na verdade. Diz assim: pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos, mesma palavrinha que está lá aqui, exorto você, não é exorto-te, a que no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente com o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por essa epístola, então veja a medida aí de misericórdia, nós estamos ensinando, nós queremos ganhá-lo para o Senhor, nós queremos que ele entenda que está errado e volte. Aí eu fiquei pensando numa situação, irmãos, nós muitas vezes nos aproximamos com esse intento de chamar, de ganhar para Cristo, mas muitas vezes a pessoa está tão endurecida, tão empedernida, tão fria, tão cega para a sua própria condição, que mesmo chamando, e por vezes insistentemente, ela não atende. Mas isso deve nos impedir de fazer? Não, porque é nosso dever fazer isto. Ficou claro, irmãos? Então, quando eu penso em disciplina, eu penso na pessoa, chamá-la e ganhá-la para Cristo Jesus. Eu ouvindo a mensagem que foi dita no domingo passado pelo pastor, ele fez a leitura de Mateus capítulo 18, explicando aquele processo da disciplina, né? E aí diz: vai com teu irmão, o irmão pecou contra ti, você vai com ele só. Para quê? Para ganhá-lo. Depois vai com 2 ou 3 testemunhas, e eu lembro que ele falou que a testemunha ali não é para ficar passivo olhando, né? Mas é para argumentar, a fim de dissuadir aquela pessoa para abandonar aquele pecado. Tudo isso para quê? Prova de amor, para ganhar o irmão. Mas quando nós estamos em pecado, dessa forma, parece não ter remédio, né? Porque a gente bota na cabeça que é aquilo, e ainda que seja exortado em amor, não toma nessa consideração. Resultado? Continua no mesmo caminho de pecado. Então, é importante que você considere este aspecto com muita, mas muita atenção diante do Senhor, tá bom? Pois não, querida irmã, só um instante aqui, a irmã Vanessa. Deixa só o microfone chegar aí, tá, filha? Enquanto isso, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, verso 19. Antes dela perguntar, deixe-me fazer só a leitura desse texto, tá bom? Tiago 5, versos 19 e 20. Veja o carinho com que esse apóstolo instrui a igreja quando a gente estiver diante de um irmão que está em pecado.
Olha, querido, se nós aprendermos isso, nosso povo será diferente. Então, vamos ver, Tiago 5, 19 e 20. Meus irmãos, veja como é que ele trata, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, e cobrirá o quê? Está vendo? A demonstração de amor e de verdadeira irmandade em ir até esta pessoa, e então você ver este benefício na vida dele e na sua própria, porque você certamente será grandemente abençoado por ver esta pessoa sendo corrigida do seu erro, tá bom? Diga, Vanessa. Eu acho que vai lá. Essa pessoa, Isso. semelhante ao que está escrito na palavra, cometeu esse tal pecado, e só depois da condenação, porque caiu na justiça dos homens, só depois da condenação, veio a se arrepender e quer se tornar um novo homem. Quando a sentença já está dada, o que essa pessoa pode fazer, além de orar, jejuar e referente ao crente? A partir daí, Segunda como pergunta, ele deve né? se comportar? Sim. Tá. Porque houve a exortação, né, anteriormente, e não houve o arrependimento, só após a condenação é que o arrependimento veio. Então, como o crente deve se comportar mediante a isso? E também qual orientação dá àquele que está passando por isso? Tá. O primeiro caso que você perguntou é de um crente ou de um descrente? De um descrente. Tá, então vamos pensar aqui. Vou tentar expor para os irmãos. Ela está falando de um caso de um descrente que pecou, por conta disso foi julgado e condenado, e só depois da condenação que ele se arrependeu. É isso? Esse caso? O que fazer? Para com ele? Ou se a gente crê, o que é que ajuda? Como ajudá-lo? É isso? É isso mesmo? Pois bem. Irmãos, a Bíblia não fala de tempo de arrependimento. Se é antes da disciplina, se é depois da disciplina. Não tem isso. Ela fala da necessidade de arrependimento. Algumas pessoas se arrependerão ato contínuo pecado. Pecou, se arrependeu. Outras, só mais tarde. Inclusive, a disciplina pode ser aplicada exatamente para gerar este arrependimento. Estou falando no caso do ímpio, tá? E esse arrependimento, se Deus assim agir, ser um arrependimento para a vida, que é o que verdadeiramente importa. Então não é um remorso, né? 2 Coríntios 7, não é um remorso, eu estou assim porque eu sofri muito, não. O verdadeiro arrependimento é aquele que eu tenho consciência de que eu pequei contra Deus, e por conta disso sou passivo do juízo, inclusive eterno, e eu me arrependo, e descanso na graça de Deus pela fé em Jesus Cristo que morreu por mim. Se isso acontecer até mesmo depois da punição, amém. Então, por exemplo, já teve casos de pessoas que se arrependeram e depois foram presas, lá na prisão, se arrependeram do seu pecado. Pode acontecer isso, e foram transformadas. Teve outras que só se arrependeram depois da tragédia que a sua vida se tornou, por conta de algum vício, qualquer que seja ele. Então, se isso acontecer, for um arrependimento para a vida, bendito seja Deus por isso, tá bom? O segundo caso é se for um crente, a mesma situação sendo crente, é isso? Pronto, aí como é que nós poderíamos já? Primeiro, orar por ele. Segundo, não descrer daquilo que Deus pode fazer mesmo com ele, porque fez conosco. Então, às vezes a gente fica na dúvida, né? Será que se arrependeu? Será que não se arrependeu? Eu creio que se arrepende. Agora, logicamente, que a partir de então, assim como nós, ele precisará produzir frutos dignos de quê? De arrependimento. Então, vamos supor que ele fosse um assassino, mas como é que eu vou acreditar que ele foi convertido? Se ele parar de matar injustamente e passar a cuidar da vida.
dele e da do próximo. Exatamente. Ok? Então ore por ele, acompanhe o processo para que Deus dê graça e ele possa produzir frutos dignos de arrependimento. Mateus 3. João Batista que diz isso, né? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Então, se isso acontecer, louvado seja Deus. Tá bom? Pela ordem, meu diácono, ele ali, depois o senhor, tá? Alberto, filho. Oi, pastor. Ok. Bom dia. Bom dia, meu filho. Pastor, o texto de 2 Coríntios, quando ele fala, né, quando Paulo diz o seguinte: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, tá? Entregue a Satanás. É segundo ou primeiro? 1 Coríntios, desculpa. Tá. 1 Coríntios 5:13. Tá. Quando Paulo, por favor, vai, diga. Quando Paulo, ele assim se expressa, ele traz a ideia de que alguns pecados, eles seriam, devido ao escândalo causado, que aqui foi causado, a pessoa seria insuscetível de readmissão e de disciplina no âmbito da igreja para a sua restauração? Essa é a minha primeira pergunta. A segunda pergunta é em relação a Mateus capítulo 18, versículo 15. Ele inicia o texto falando: se teu irmão pecar, e aí ele coloca entre colchetes, contra ti. Uhum. Esse pecado, esse processo disciplinar estabelecido aqui em Mateus 18, 15 a 20, ele seria um processo disciplinar apenas quando o pecado ele é interpartes, ou seja, entre uma pessoa A e uma pessoa B, ou essa interpretação é extensiva de pecado contra a própria igreja do Senhor ou a igreja local? Ok, vamos por partes. Primeiramente, observe que eu fiz a leitura dos dois textos para mostrar exatamente que esse pecador ainda continuou aqui no seio da igreja. Então, o fato de usar a expressão entregue a Satanás está relacionado ao fato de quê? De que uma vez que ele permanece endurecido, ele será disciplinado para que ele experimente o que é estar debaixo do pecado aos cuidados de Satanás. Os tormentos que uma pessoa pode experimentar estando em rebeldia. Então aqui não quer dizer que ele deixou de ser membro. Tanto é que mais à frente ele fala o quê? Ele deve ser o quê? Readmitido. Ok? Então é aquela pessoa que de alguma forma ele se endureceu tanto no seu pecado, que ele teve a sua punição agravada nesse sentido também. Então ele vai experimentar a dureza do pecado nas mãos de Satanás. Ok? Então essa é a primeira coisa. Então é possível readmiti-lo? Com toda certeza. Inclusive aqueles que são excluídos da membresia, eles podem ser readmitidos como membros. Logicamente, por meio de uma nova pública profissão de fé. Então, imagine que aqui na nossa igreja, algum irmão seja excluído. Aí ele foi excluído, sofreu muito aí, passado o tempo ele cai em si, eu não devia ter saído. Aí ele volta. Quando ele volta, o que é que a gente vai dizer? Não, nunca mais entra? Não, vai dizer, vamos receber. Você está arrependido e tal, então o que é que vai fazer agora? O caminho de admissão, qual é? Passa de novo na classe de catecúmenos, revê as doutrinas, é acompanhado pastoralmente e então poderá fazer uma nova pública profissão de fé e ser readmitido como membro da igreja. Então, tanto em um caso quanto no outro, sempre há, pela graça do Evangelho, possibilidade de readmissão. Ok? O Evangelho é esperança permanente, irmãos. Lembre disso. Por mais terrível que possa ser o pecado, e por mais longe que essa pessoa possa andar, se ela se arrepender, o arrependimento para a vida, como falei agora há pouco, há solução para ela. No dia que a gente perder essa esperança de vista, podemos ir embora, irmão, fecha as portas da igreja. Agora lembre que essa não é uma graça barata. Ok? Não é a graça que você, me arrependi, fica do mesmo jeito. Não, filho, aí tem que ser um arrependimento realmente que produza, o que eu disse agora a irmã Vanessa, né? Frutos dignos de quê?
de arrependimento. Tem que estar marcado por isso. Tá bom? E aí a segunda pergunta, que foi Mateus 18. Aqui vale para as duas coisas, irmão. Tanto o pecado contra mim, pessoal, quanto aquele que afeta a igreja. Agora, lembra de um detalhe. Existem pecados que são públicos, conhecimento de todos, e existem pecados que são o quê? Privados. Para cada um desses, a forma de tratamento é diferente, mas o caminho é o mesmo, de eu ir lá até a pessoa e falar com ela. Ok? Então, inclusive o nosso código de disciplina da igreja prevê isso, quando um pecado é público e quando o pecado é privado, como é que eu trato esse tipo de pecado. Mas o princípio aqui vale para ambos. Ok? Logicamente que a tratativa, no sentido das implicações desse arrependimento, serão proporcionais ao que é cometido. Tá bom? Aqui o diácono Raimundo, depois o Marcelo, depois o pastor, nessa ordem. Já deu? Beleza. Irmão Marcelo, depois o pastor. Pastor, no tocante a pecados públicos, por exemplo, temos algumas, ocasião da internet, né, muitas vezes tem muitas coisas que se tornam públicas, cultos públicos, algumas questões que vêm à tona de maneira pública. Um exemplo disso, às vezes, pastores no âmbito da internet citam falas ou veementemente questões que vão contra a nossa própria confessionalidade, que eles um dia, de maneira juramentosa, diante do Senhor e dos homens... Professaram. Professaram e juraram seguir. E esses homens atentam contra a nossa confessionalidade. Perfeito. E uma outra segunda questão, por exemplo, pastores que, vamos dizer, em contexto político, por exemplo, por alguma razão escusa que não vem à tona, dentro do seio da IPB, vem a público pedir, por exemplo, voto dentro de um púlpito, em culto público. Uhum. E aí a gente sabe que tem toda essa estrutura de denúncia, que tem que vir uma denúncia e tudo. E no caso, quando não vem uma denúncia pelo presbitério, ou até mesmo pelo sínodo que ele está jurisdicionado, mas foi uma questão pública, se a IPB tem algum dispositivo para o tratamento adequado disso. Perfeito. Uma coisa que a gente tem que lembrar, irmãos, que dentro da estrutura eclesiástica da IPB, o pastor ele não é membro da igreja local, ele é membro do concílio. Qual concílio? Do presbitério. Ok? Então, eu estou aqui com vocês, participo de tudo, mas a minha membresia, diferente da de Sinara, que é aqui na igreja local e do José, é lá no presbitério. Então, cada um é julgado dentro da sua membresia. Os irmãos são julgados aqui pelo conselho, e no caso do pastor, é julgado pelo presbitério. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa importante é: qualquer membro da Igreja Presbiteriana do Brasil pode apresentar uma queixa ou denúncia para os concílios competentes. Então, vamos supor, o presbítero Salles, né, postou alguma coisa indevida na internet, né? Quer seja sobre o primeiro assunto ou o segundo que você tratou. Então, qualquer membro da igreja aqui pode fazer uma denúncia devidamente circunstanciada com as provas e apresentar no conselho. Lembrando dos passos de Mateus 18. Vai até ele, vai com duas, leva à igreja. Se não se arrepender, considera o quê? Gentil e publicano. Esse é um ponto. E lembra do que eu falei agora há pouco, Alberto, né? Se a coisa é pública, tem uma outra dimensão prevista no nosso código de disciplina. Então, qualquer pessoa pode apresentar. No caso de pastor, qualquer pessoa pode apresentar também uma denúncia contra mim. Agora, lembrando que a igreja prevê o quê? Que toda queixa ou denúncia deve ter prova. Porque se não tiver, a pessoa que o apresentou é disciplinada. Mas está livre. Por quê? Eu fico pensando, por que essa coisa está tão aberta, né?
Exatamente para que nós tenhamos essa relação de prestação de conta mútua. Porque assim como é meu dever manter a santidade da igreja, pastoralmente falando, é dever dos membros também manter a santidade da igreja. E isso passa inclusive pela observação da minha vida. Porque se eu estiver andando errado, meu filho, terei que ser disciplinado para o bem da igreja e, lembrando o que eu falei agora há pouco, para o meu próprio bem. Então, se isto acontecer, esse é o expediente que nós devemos adotar. Tá? E uma terceira e última coisa que eu pontuo é a seguinte: vamos supor, né? Eu estou vendo um pastor que ele é lá do presbitério, lá do sul do país. Aconteceu uma coisa, o presbitério lá dele é responsável. Dentro dessa esfera de cuidado, é a primeira instância. Se esse presbitério não tomou conta, aí tem a outra instância. Então eu tenho que observar isso, a fim de que eu não acabe metendo a minha mão naquilo que não me compete. Aí eu cuido do quintal dos outros e deixo de cuidar do meu próprio. Então eu devo também observar esta linha de raciocínio, para que eu acabe por não fazer aquilo que não deveria fazer, né? Que deveria fazer, e fazer aquilo que não deveria. Tá bom? Beleza? Reverendo Marcos. Só um instante, chega aí, pastor. Reverendo, só aproveitar rapidamente, explicar aí o contra ti, em colchetes, no caso de Mateus 18:15. O texto paralelo de Lucas 17:3 acrescenta o contra ti. E alguns manuscritos até importantes, omitem o contra ti. Então é por isso que ele está aí entre colchetes, porque é uma dúvida se na transmissão textual esse texto realmente pertenceu à pena inspirada de Mateus. Okay. A maioria das Bíblias, Revista Atualizada, Almeida Atualizada, NVI, NVT, e os principais textos, Nessel Alland, UBS 5, incluem o texto, embora note a observação. Então, a tendência aqui é que o texto seja, tanto é que a Nova Almeida Atualizada tirou entre colchetes e deixou o texto. A English Standard Version, com excelente tradução, também fez isso. Então, a razão aqui é porque é uma dúvida se na transmissão textual esse texto foi acrescido ou não, porque em alguns importantes manuscritos ele não aparece. Mas a tendência majoritária é que ele seja assim mesmo. A ênfase seja pessoal. Exato. A gente está planejando, se Deus permitir, uma semana teológica versando sobre essa questão de manuscritologia, para que os irmãos tenham conhecimento disso e ainda que vejam essas coisas no texto bíblico, saibam a veracidade do texto bíblico e a preservação dele nos termos que nos são postos, tá bom? Então, só para dizer que a despeito de estar em colchete, mas os melhores manuscritos e as melhores traduções trazem o texto como está aí posto. Alberto. Pastor, pergunta bem rápida. Pois não, filho. No caso, um pastor, o senhor falou que ele é membro do presbitério. E ao cometer um erro, ao cometer alguma falha, o presbitério... Pecado então, mesmo. Algum pecado, o presbitério então tem que agir para disciplinando. disciplinar. Ok. Se houver a denúncia, tá? Queixo-denúncia. Tá. Então, essa é a minha pergunta. Então, o presbitério, ele não age de ofício, por exemplo, o conselho não pode agir de ofício? Age sim. Porque Mas, deixa eu só explicar, desculpa interromper. Como é que a gente agiria de ofício? Chegou a situação para nós e não tem. Alguém do concílio faz a denúncia e ele automaticamente é colocado como suspeição, ele não pode participar do tribunal, mas pode agir. Tá? Aí, pastor, a minha pergunta é a seguinte: o presbitério, ele, por exemplo, ao constatar um fato notório de um determinado pastor presbiteriano, não age de ofício. O sínodo pode agir de maneira sobre o presbitério. Isso o Supremo Conselho pode chegar até o Supremo. Mas veja, essas são as instâncias, está perfeito. Mas nós estamos lidando com pecadores. Não deveria ser assim. É possível que a gente se assemelhe ao mundo e fique passando pano um para o outro, E isso pode acontecer, e injustiças acontecerem na igreja, mas uma coisa a gente precisa ter a certeza,
é que Deus trará a sua justiça. Então, finalmente, quando toda a justiça dos homens falhar, inclusive no âmbito eclesiástico, tristemente, isso pode acontecer. Saibamos que Deus não vai deixar isso em brancas nuvens. Ele julgará, inclusive aqueles que tinham a responsabilidade de fazê-lo e não fizeram. Entendeu? Acho que um exemplo disso é o nosso próprio Senhor Jesus Cristo, né? Ele foi vitimado ali, entenda, vitimado de um juízo injusto. Pessoas que não eram competentes, com denúncia falsa, com testemunha falsa, foi julgado, foi condenado, foi morto. A Bíblia diz, por mão de iníquos. Então, se o nosso Redentor sofreu com injustiça, e nós, irmãos, é o que deve acontecer? Não, de maneira alguma, a gente deve fazer exatamente diferente disso. Mas eu tenho que dizer aos irmãos, que por conta do nosso pecado, será nossa culpa, é possível que haja uma degeneração tão grande nesse sentido, que isso não aconteça. Na nossa casa, por exemplo, você já viu pais que são injustos com determinados filhos? Bate em um e não bate no outro. Os dois fizeram a mesma coisa. Agora, bote aí numa escala maior, que dali para cima tudo acontece. Do mesmo jeito. É triste, é pesaroso, é duro, mas a gente tem que reconhecer essa possibilidade. Entendeu, meu filho? Ore para isso. Oremos para que isso não aconteça. Sejamos zelosos nesse sentido. Mas é difícil. Julgar sempre é uma tarefa difícil. Julgar sempre é uma tarefa difícil. Não é à toa, eu conversava com um amigo, irmão em Cristo, o pedido de Salomão. Lembra de Salomão? Se o Senhor, eu não passo de uma criança, dá-me a capacidade de julgar. E logo depois que ele pede, aparece a mulher, não é? Na verdade, duas, né? Uma com um filho, outra com o filho morto. E qual das duas era a mãe? Uma diz é minha, outra é minha. Disse, pai, só tem um jeito. Está na dúvida, o que é que eu vou fazer? Parte no meio de uma banda para outra, está resolvido o problema. Aí a outra diz, não, pode dar ela. Aí ele decide, está vendo? Pode dar essa. Porque uma mãe que é mãe, prefere ver o filho vivo longe dela do que morto perto dela. Então esse pedido deve ser o nosso, inclusive na condição de líder, dentro de casa, fora, para que na aplicação da disciplina a gente não cometa injustiça. Porque isso é muito fácil de acontecer, como nós somos pecadores, né? Tá bom? Tranquilo? Vamos adiante? Então a primeira coisa, o bem do outro. Segundo, presta atenção, voltamos lá para a seção 3. Então, para chamar e ganhar os irmãos, ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas o quê? Semelhantes. Aqui eu fiquei lembrando, me desculpe, mas vou citar o adágio popular, não é? Quando a barba do vizinho pega fogo, já ouviu esse adágio? Eu boto a minha de quê? De molho. Então, veja só, se está acontecendo um bocado de caso passivo de disciplina na igreja e ninguém é disciplinado, o que vai gerar isso na cabeça das pessoas? Rapaz, aqui eu posso fazer o que eu quiser. Mas se por outro lado a disciplina é aplicada corretamente, justamente, cuidadosamente, ele vai dizer, rapaz, eu preciso ser disciplinado, eu não vou fazer isso. E se porventura ele fizer, ele vai clamar por disciplina, porque ele sabe que ele vai precisar de cuidado. Ok? Então é o segundo benefício da disciplina, né? Para que gerar esse mecanismo de contenção do mal. Tá bom? Ok? Terceiro, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira. Aí nesse caso é tirar a pessoa mesmo. Tá? Então você tem uma pessoa que está pecando ali e ela começa a comprometer os outros. Não pelo intento de dizer assim, ele fez, eu posso fazer, mas no sentido de puxar a pessoa para o pecado.
Rapaz, embora que não teve nada comigo, também não vai ter com você. Então ela começa a o quê? A contaminar os outros. Então a disciplina é exatamente para evitar que isso aconteça na igreja. E aí, por favor, volte ao texto de 2 Tessalonicenses, porque aqui a gente tem um combate àquela prática triste nossa. 2 Tessalonicenses capítulo 3, vou ler com vocês o verso 14 e 15. Ora, caso alguém não preste obediência, estão acompanhando aí? 2 Tessalonicenses 3, 14 e 15. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, se ele não prestar obediência, notai-o, bota o selinho nele, sela ele aí, dá uma carimbada nele, note essa pessoa, destaque-o. Para quê? Nem vos associeis com ele, para que fique o quê? Envergonhado. Então a ideia aqui é a seguinte: você está vendo alguém pecar, ela não quer mudar, você vai continuar andando com essa pessoa? Aí ele vai perguntar: mas por que você não quer andar mais comigo? Eu disse: rapaz, porque infelizmente você não quer mudar. Você está em pecado, irmão, não tem como ter comunhão com você desse jeito. Mas se por outro lado eu não faço isso, e a pessoa está em pecado, eu continuo andando com ela, tendo relacionamento, como se nada estivesse acontecendo, você acha que ela vai ser, pela minha postura, em algum momento conduzida a refletir sobre o que ela está fazendo? Não vai. Então é importante que você entenda que você tem que ter esse cuidado. E logicamente que se a pessoa insistir, ela tem que ser excluída. Ok? Isso é importante, é necessário. Por quê? Porque senão a massa inteira pode ser corrompida. Essa expressão, a massa inteira, ela está posta em 1 Coríntios 5, né? Quando Paulo diz assim: não sabeis que um pouco de levedo, né? Fermento, levedo da massa inteira. Então ele está tomando aquela figura de onde? Do Antigo Testamento. Irmãos, comei os asmos da santidade. Tá bom? Diga, Heve. Fernando, só mais uma interação. Por favor. Por vezes o conselho faz todo o processo disciplinar zeloso, amoroso, preocupado, etc. E a pessoa se mantém obstinada. O conselho aplica-lhe a devida disciplina, de afastamento. Mas parece, pelo menos na minha experiência eu vejo isso, uma certa dificuldade da igreja, da membresia da igreja como um todo, também entender que eles são agentes dessa disciplina. Então o conselho faz o processo disciplinar, etc., a pessoa mantém-se endurecida, mas esse disciplinado continua comendo churrasco na casa dos irmãos normalmente, passeando no shopping, vivendo como se nada tivesse acontecendo, porque a igreja por vezes pode pensar que a responsabilidade da mão disciplinadora é só do conselho. É só do conselho. Em outro texto Paulo vai dizer: com tais nem comais. Então, não é para chamar para comer pizza mais, a não ser que, olha, eu quero conversar sério com você e para não ficarmos com fome aqui, vamos comer uma pizza, mas vai ser uma pizza amarga. Não Perfeito. Vai ser alegre. Infelizmente, pelo menos na minha experiência pastoral, a igreja não compreende com muita facilidade isso e continua mantendo o relacionamento normal, enfraquecendo, esse é o ponto, enfraquecendo inclusive o trabalho pastoral do conselho, de notar aquele irmão, porque para o resto da igreja está tudo certo. Está tudo certo. Está tudo certo, é só o conselho que se torna algoz nisso, né? Então, queria só... Meu irmão, você trouxe à minha mente agora isso não estava aqui, tá? E nem foi uma revelação do alto. É bom deixar claro isso. Uma vez eu estava vendo uma mãe aplicando a disciplina em um filho, tá? Ele estava brincando lá com o irmãozinho, teve uma briga, ela detectou quem tinha sido o causador e disciplinou. O outro irmãozinho, vendo aquilo, depois que ele disciplinou, chegou e foi sentar lá para brincar com ele. Não é uma cena bonita? É ou não é? O menino chorando, aí o irmãozinho chega lá, tá, não sei o quê, e começou a brincar. A mãe vendo aquilo, disse: levante, pode sair dele, disse: seu irmão aí. O que é que você diria? Eu, naquela hora, me chocou, mas é exatamente esse exemplo que está sendo dado agora. Como que ele vai sentir a disciplina se tudo continuou mesmo?
Aí a gente vai naquela da política, né, irmãos? Não, pastor, a gente tem que ser misericordioso. Cadê o amor? Pois é, quando você junta ele, você não está demonstrando amor, porque não está fazendo ele refletir sobre o dano que ele está causando diante de Deus e diante do próximo. Mas a gente quer ser mais misericordioso do que Deus, cometendo a injustiça. Como é? Ainda leva para casa. E posta. E se expõe. E não entendeu o que a Bíblia diz. Mas está tudo certo. Porque eu sou muito crente. Pensem, meus filhos. Pensem bem. Diga, meu filho. Uma situação que aconteceu, um caso semelhante. Não diga o nome do santo, Não. pelo amor de Deus. Claro que não. Só o Amém. exemplo do contexto. Um jovem foi disciplinado e tinha o costume de ter um futebol dos irmãos. E certa vez ele foi para o futebol. Por os outros que o acompanharam, no caso, insistia para ele não insistir naquele pecado, chamou os demais jovens, saíram do futebol porque ele chegou. Olha aí, está vendo? Será que essa pessoa vai pensar na disciplina dela? No prejuízo? Mas se você não fizer isso, ela vai pensar na disciplina? Não vai não. Então veja, essa palavra do pastor é muito oportuna. Não é só o conselho que disciplina a igreja, você precisa entender. Se não fosse assim, para que comunicar a disciplina à igreja? Uma das razões é essa, para que você entenda como deve ser a sua postura a partir dali. Pastor, mas isso é uma falta de amor terrível. Onde é que está dizendo isso que é falta de amor? Falta de amor é você ficar conivente com o pecador. E ele continuar no pecado, achando que está tudo certo. Isso é falta de amor. Entenda isso, meu filho. Pecado é coisa séria. Agora, vamos supor que agora o irmão se arrependeu e voltou. Meus irmãos, receba com todo amor. O apóstolo Paulo liga para vocês agora de manhã. Receba com todo amor. Aí esse irmão, quando ele pensar duas vezes, vai pensar duas vezes quando ele for pecar. Porque ele vai ver, olha, eu amo tanto meus irmãos que eu não quero pecar para ficar longe deles, porque eu sei que isso vai ser assim. Tá bom? Quem foi que levantou a mão aí? Que desculpa. Foi Diácono Raimundo Filho. Nesse caso aí que a gente, por exemplo, tem visto e acompanha esse tipo de coisa que está sendo falado. Que fulano está disciplinado, está afastado da igreja, e outros irmãos que o conhecem andam com eles, recebem em casa, ou vão comer. A gente sabendo, pelo menos fala, mim, fica incomodado como a gente deve chegar. Chamar para a pessoa e dizer. Não para o outro, mas para aquele. Chamar e dizer, irmão, está errado isso. Esse não é o procedimento. Quando é que ele vai pensar no pecado dele? Não temos coragem para isso, né, irmãos? Mas estamos prejudicando a pessoa a fazer isto. E pastor? Diga, santo. Tu és uma bênção, meu filho. Vai, fala. Eu estou falando verdade, tá? Não é... Porque eu estou aqui me pegando, refletindo. Diga. E... parece-me que a linha é muito tênue, porque o irmão se afastou dos caminhos do Senhor. Está desviado. A palavra de Deus diz lá, como o senhor mesmo leu hoje, Tiago 5,19, que aquele que converte, aquele que está perdido, aquele que se encontra perdido, beleza, o seu caminho salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Perfeito. Mas se você rompe de maneira abrupta e total o relacionamento com aquela pessoa, como você vai ganhá-lo para Cristo?
Porque muitas vezes se trata de um processo relacional, de longo prazo, de conversa, de uma amizade que foi construída e você tentando restaurá-la, aquele seu irmão para Cristo. Você está certíssimo. Mas veja o que está dito aí no verso 14, 2 Tessalonicenses 3. Caso alguém não preste obediência, o relacionamento deverá ser mantido se você observar naquela pessoa uma luta contra o pecado. Porque ele precisará da sua oração, do seu conselho. O termo se dá diferente quando aquela pessoa se mantém o quê? Quanto mais rebelde. É nesse sentido. Se você está vendo nela a luta contra o pecado, você precisa estar junto a ela e ajudá-la, é nesse sentido. Agora, se você percebe uma pessoa que ela não quer, ela não presta obediência a nada, essa aí não tem como ficar. E aí lembra que eu li o texto de 1 Coríntios, deixa eu ver aqui qual foi, que diz assim, o apóstolo Paulo fala, olha, eu não estou falando de ímpio não. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá. 1 Coríntios 5, eu li todo. Ele diz assim, ó, mas agora vos escrevo, verso 11, 1 Coríntios 5, 11, mas agora vos escrevo, que não os associeis com alguém que dizendo-se irmão, ó, foi impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ele dá a lista aqui, com esse tal, nem ainda com mais. Então é aquela pessoa que ela diz que é, mas não está sendo. Essa não. Ele não quer amizade verdadeira. Ele não permite nem ser exortado. Você quer perguntar? Nem permite ser exortado. Esse não mesmo. Mas se você vê uma pessoa arrependida, ande com ela, cara. Caminhe com ela. Agora, se ele não permite isso, se ele não quer caminho de santidade, aí... Entendeu? Pastor. Desculpa. Depois aqui o presbítero quer falar também, né, filho? Depois fala, né? Irmã Tatiana. Pastor, o que eu percebo é que o cristão, ele tem que ter em mente que ele precisa, com amor, receber a disciplina. O que acontece muito é que a pessoa se zanga, né, fica chateado e vê aquilo ali como se... Como é que eu posso dizer? Ele não aceita. Né? Então, o primeiro passo é isso, ele aceitar a disciplina e saber que a igreja está agindo dessa maneira para o bem dele. Perfeito. Ótimo. É isso aí. O problema... A gente tem que entender isso. Você está certíssimo. A gente precisa entender isso. Situação. O irmão está afastado de você porque faz parte da disciplina, né? Perfeito. Agora, a senhora está certa, eu concordo, tá? Agora, qual é a dificuldade? É que, por exemplo, o menino aprontou alguma coisa, você vai bater nele, pergunta a ele se ele precisa apanhar. Muitas vezes vai dizer, não, pai, não precisa não. Precisa sim. Não quer. Então, infelizmente, a gente age muitas vezes como menino, a gente não quer a disciplina, mas deveria fazer exatamente isso que a irmã está dizendo. Esse é o correto. Quem ia falar agora? Irmã Jéssica. Pastor, e quando é um filho, já na sua maioridade de idade, está entregue ao pecado, não se arrependeu e não do mora, mesmo não modo, mora com os pais. A relação sanguínea não arrefece o dever bíblico. Respondeu? Pastor, mas é meu sangue. Eu disse, é verdade. E Cristo deu o sangue por você. Qual sangue pesa mais? Digo isso com muita dor no coração. Por quê? Porque tenho filho. Porque sei que tem irmãos que sofrem com os filhos. Mas essa é a verdade. Eu estou falando dentro da relação eclesiástica, tá? Ok? Vocês estão vendo como viver na vida cristã não é fácil? É uma vida de liberdade em Cristo. Mas é uma vida que você precisa aprender a viver. Por isso que eu fico estranhando pessoas que não querem mais estudar a Bíblia. Como é que você está aprendendo a viver como crente sem estudar a Bíblia? Sem orar? Como é que você está fazendo isso? É no tato?
É um assunto simples aqui, um ponto. Olha quanta coisa suscitou de questões práticas, do nosso dia a dia. Então pensem nisso, tá, irmãos? Pastor, E estuda mais a Bíblia, e ora mais e participa mais das coisas do ensino. Só um exemplo, a questão de disciplina. O Arthur era pequenininho, em média 1 ano e 2 anos, em média. Certo. Aí ele pegou, o avô dele pegou ele, né? Rapaz, ele pegou e deu um tapa assim na cara do avô dele. Aí eu chamei ele lá fora, vem cá. Aí peguei e dei uma lapada nele, né? A avó dele falou assim, não bata nele não. Eu falei assim, por que eu não vou bater nele? Aí ele disse assim, ele ainda é criança. Eu falei assim, pois ele tem que aprender enquanto ele é criança. Aí ela disse assim, na minha casa você não bata não. Pô, eu pego ele e vou me embora agora. Acabou-se. Fui lá e bati nele, porque você vai lá e peça desculpa para ele, que isso aqui é coisa de gente mais educado. Que é pecado. E ela disse que não aceitava. Eu falei, pô, vou me embora agora. Nunca mais. Pronto. Ok, beleza. Preste bem atenção. Quando você peca, você não pede desculpa não, viu? Você pede perdão. Porque pecado é ofensa moral. Para ofensa moral, eu estou tomando com base a lei de Deus, não é desculpa não. Desculpa porque eu adulterei. Desculpa porque eu roubei. Desculpa não, meu filho. Perdão. Então essa linguagem de desculpinha está muito em voga, né? Pequei, desculpa. Desculpa não, perdão. Você vai confessar o pecado. A não ser que você ache que não é pecado. Mas como não vale o seu achar, mas vale o que Deus diz, pecado, é quebra da lei do Senhor. Falta de conformidade a ela. Então, desculpa não. Só se você tropeçou no outro, né? Olha que coisa, não? Imagina que você está andando, está ao pé da pessoa, você tropeçou, pá, não viu, ou me desculpe. Mas se você viu e foi de propósito, irmão Liana, e deu uma bicuda no pé do outro, você vai pedir desculpa ou perdão? Perdão que você fez com maldade, então não é só o ato, é a motivação. Se no seu coração você intentou pecado, peça perdão. E isso foi externalizado. Lembre disso. Então tem muita gente aí vivendo de desculpa. Desculpa não, meu filho, peça perdão, confesse o pecado e deixe. E vai alcançar misericórdia da parte do Senhor. Está claro? Vamos ter que acabar por aqui. Semana que vem tem mais, se Deus permitir. Tá bom? Você já apanhado demais, eu também. Mas são as surras da graça de Deus para ajeitar a nossa vida, para a gente viver de modo agradável a Ele. Por ocasião da chamada, versículo, irmã Raimunda, bem lembrado, minha filha, nós vamos ler 1 Coríntios 5, 1 e 2. Tá bom? 1 Coríntios 5, 1 e 2, por ocasião da chamada. Deus abençoe ricamente, queridos.